Fala galera, de volta aqui é o canal do Lessa com as últimas informações do Fluminense nesta quinta-feira, véspera de jogo. Amanhã, Inter e Flu no Beira-Rio, mais um jogo importantíssimo nesta reta final de campeonato. O Fluminense finalizou a preparação hoje pela manhã no CT Carlos Tachira. Estou gravando esse vídeo agora por volta das 4h15 da tarde. O Fluminense vai decolar por volta das 6 da noite para Porto Alegre e teremos novidades, ao que tudo indica, para o jogo de amanhã. Confesso para vocês que não estava esperando por essa. Vamos falar aqui da provável escalação do Fluminense. Não dá para dizer novidades, mas uma grande novidade. Isso é certo. Guga deve ser titular, mas não na lateral direita, e sim no ataque. Exatamente isso que você ouviu. Mas como assim? O que o Mano está pensando? O que o Mano está imaginando? Pois é. Vamos lá, vamos tentar entender qual é a ideia primeiro, porque lembra que quem assistiu o vídeo aqui hoje pela manhã no canal, eu falei, olha, a gente tem duas possíveis escalações aqui, a possibilidade de ter uma surpresa com a entrada de um dos garotos, do Sub-17, mas acho que não deve fugir muito disso. Porém, não dá para descartar o Mano surpreender, porque ele já fez isso em algumas oportunidades com escalações que a gente não esperava. E por que eu falei isso? Porque ontem uma fonte me disse, olha, não dá para dizer exatamente o que vai ser, porque a gente não tem assistido, a gente não tem oportunidade de ver treinos aqui no Fluminense nesses últimos tempos, mas acho que vai ter uma novidade aí. Não tem como cravar qual é, mas pelo que eu ouvi aqui, acho que vai ter uma novidade para esse jogo. Falei, bom, aí eu imaginei, talvez seja um dos garotos entrando, sei lá, mais jogador no meio de campo, Nonato. Por quê? Mais cedo, as opções que eu dei aqui, que eu trouxe aqui para debater com vocês, eu imaginava um time, talvez, com mais um homem no meio de campo, 3 volantes, tirando um atacante, como não tem o Ares para esse jogo. A gente está sem o Ares, está sem o Cauã Elias. Então, deixa o Keno com o Cano no ataque, coloca mais um homem, Nonato, no meio de campo, com 4 jogadores, Nonato, Martinelli, Bernal e Lima. Dessa forma você vai preencher mais o meio, em tese consegue proteger melhor ali o sistema defensivo. Mas eu falei que isso tem um efeito colateral, que se você não atacar, não tiver uma saída de jogo, quando tiver a bola tentar contra-atacar, agredir o adversário, você vai ser massacrado. A tendência é essa. A outra opção seria a escalação do Marquinhos. Aí você mantém a estrutura habitual da equipe, como o time já está acostumado a jogar na maioria das vezes, num 4-3-3, que varia às vezes para um 4-4-2. E quem sabe, como o Marquinhos está muito mal, entrar um garoto desse ali no ataque, no meio. Os moleques estão com moral, Sub-17, campeão agora, futebol, como a gente sabe, é momento, os garotos estão confiantes pra caramba, devem estar numa vontade absurda já de ter uma experiência no profissional. Falei, isso já seria uma grata surpresa. Agora, confesso para vocês que o Guga realmente me surpreendeu além da conta. Qual a ideia? A gente está vendo isso, volta e meia a gente vê acontecer em vários times, 2 laterais fazendo uma dobra com o jogador sendo um deles mais avançado como um ponta. O Marcelo chegou a entrar nessa situação, mas acho que 1, 2 vezes só. Poderia até ter sido mais utilizado dessa forma, acho que uma vez, não sei, mas não foi algo que aconteceu de maneira recorrente. No Vasco, por exemplo, agora tem o Pumita, que joga adiantado como ponta, e aí tem o outro lateral que me fugiu o nome dele aqui agora, que é o lateral direito, e tem o Pumita Rodrigues, que joga mais adiantado como ponta. Tem 2 laterais no time titular. Enfim, volta e meia, isso não é uma grande novidade por si só. Você tem um jogador que também tem característica de marcação, mas que tem condições de dar esse apoio ao ataque, né? De dar essa sustentação no ataque e, ao mesmo tempo, recompor ali e fortalecer o sistema defensivo. Por que eu acho que isso vai acontecer, tentando decifrar aqui a cabeça do Mano Menezes, para mim está muito claro que ele não confia nos jogadores que ele tem. Isso é muito evidente. Assim, outra coisa que poderia acontecer, o Renato Augusto jogar, mas fica assim, conforme os jogos foram passando, e o Mano, assim como o Diniz, que já não vinha utilizando muito esses jogadores, descartou completamente, né? O Renato Augusto entrou alguns poucos minutos em alguns jogos aí. A saída é ou você recorrer à base ou inventar alguma coisa.
Basicamente é isso que o Mano tá fazendo. Ele não confia no Terence, ele não confia no Renato Augusto, o Marquinhos vem entrando absurdamente mal nos jogos, entrou contra o Grêmio também já no final, ia entrar ali junto com o Marcelo, entrou junto com o John Kennedy, e o John Kennedy não preciso nem falar. É chovendo molhado falar desses jogadores. Então ele tem um monte de jogadores ali na frente que simplesmente o Mano não confia. E se ele permanecer no Fluminense no ano que vem, são jogadores totalmente negociáveis. Não acho que ele irá fazer questão desses atletas, porque nem em caso de extrema necessidade, como agora, com o time todo arrebentado, esfacelado, cheio de desfalques, o Mano não utiliza esses jogadores. E aí a opção que vem, o algo diferente, é o Guga. Veja bem, não sei muito, é difícil dizer, não gosto dessa opção a princípio. O Guga está há muito tempo sem jogar, sem ter uma sequência, então não é uma função que ele não atuou assim, nem com o Diniz. Eu acho que chegou até essa, não lembro, talvez tenha ocorrido, né? Vocês têm a memória melhor do que eu aí, talvez tenha ocorrido isso em algum momento em alguns jogos, mas realmente não lembro de ter uma dobra ali com Samuel Xavier, talvez no segundo tempo de algumas partidas, enfim, tenha acontecido. Preferiria, e sei que é difícil, porque não é fácil, pegar um garoto de 17 anos, como o Riquelme, como o Isaac, e colocar num jogo como esse, né, com receio de queimar o atleta, de queimar o jovem. O Fluminense está num momento ruim, está pressionado, o jogo lá difícil, né, o Inter no Beira-Rio, o Inter numa grande fase. Então, acho que há um receio de queimar etapas. Mas, muitos desses jovens, muitos desses jogadores de futebol, eles se moldam assim. Eles crescem nesses momentos. Nem todos, tá? Falei sobre isso mais cedo. Há de se ter sempre o cuidado. Tem que ter esse cuidado, esse carinho, de entender que é uma situação adversa. Não é uma oportunidade ideal. Vai estrear com um time desfalcado, quebrado contra o Inter no Beira-Rio. Não é a melhor forma de dar oportunidade a um garoto que acabou de vir do Sub-17, que nem passou pelo Sub-20. Mas eu, pelo momento, pela confiança, pelo grande ano que esses jovens estão fazendo, acho que não seria nada absurdo arriscar colocando um deles. E acho que seria melhor do que improvisar o Guga. Claro, daqui é muito mais fácil falar, né? Não é a gente que toma a decisão. Nós não estamos acompanhando o dia a dia de treino, portanto não sabemos como está sendo o desempenho desses jovens com o time profissional no dia a dia. A gente não tem essa certeza, a gente pode imaginar, mas enfim, o Wallace Davi, que é outro jogador também está treinando com o grupo principal. Acho que eles podem ter uma chance no segundo tempo, mas o Mano, ao mesmo tempo em que sinaliza que não vai ainda colocar um deles como titular, ele não insiste em jogadores que não estão rendendo absolutamente nada para o time. John Kennedy, Marquinhos, Renato Augusto, o Terence a gente nem sabe, porque não joga. Não dá nem para saber. Mas ele não insiste nisso. Ele tenta uma cartada diferente. Ele tenta uma opção diferente. Se vai funcionar ou não, a gente não sabe, eu não sei, vamos ter que esperar o jogo para ver. Eu acho que talvez, defensivamente, o time possa se comportar melhor. Agora, ofensivamente, não sei. Não sei, até como eu disse, não é algo habitual pro Guga. Apesar de ser um jogador versátil, joga lateral direito, lateral esquerdo, não é algo tão habitual com ele, mas vai atuar no setor que ele está acostumado, né? Muitas vezes ele abrindo, o Samuel Xavier atacando por dentro. Enfim, tô curioso, confesso que isso me surpreendeu bastante, porque eu imaginava diversos cenários aqui. Outro cenário que eu imaginava, talvez, fosse o Lima sendo mantido atuando mais à frente, com o Nonato entrando ali no meio, com o Martinelli, com o Bernal. Era outra possibilidade, mas realmente isso aí eu não esperava. Então a gente deve ter um provável Fluminense com Vitor Eudes, Samuel Xavier, Thiago Silva, Manuel e Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli e Lima, Guga, Keno e Cano. Deve ser esse o provável. Aliás, perdão, acabei esquecendo de falar antes, essa informação foi publicada antes, mais cedo, pelo GE, pela Bárbara Mendonça, e também foram duas pessoas que assinaram aqui, pela Dura Dal Ponte, tá? A informação foi delas, foi publicada por elas mais cedo, e a gente está trazendo aqui para vocês, para debater, para a gente analisar e imaginar o que vai acontecer amanhã no Beira-Rio. Promete, meus amigos, vai ser Deus nos acuda. É torcer para o Fluminense estar no seu melhor dia e para o Inter estar no seu pior dia nesses últimos jogos. Tomara. Quem sabe a gente não consegue manter a invencibilidade em cima deles e ainda quebrar essa sequência invicta de 13 jogos sem perder. É isso.
O que você acha dessa escalação do Mano Menezes? Confia? Esse é o time que você colocaria em campo? Qual time você escalaria? Confesso que eu tô curioso para ver isso. Um abraço, tamo junto e a gente volta com mais informações assim que possível. Valeu, galera!